Bom pessoal, boa noite. Então vamos começar a nossa aula de cálculos, né? Hoje a gente vai, eu vou dar um exemplo, né? Vou calcular para vocês alguns exemplos, né? Com relação a enfim, cálculos mais frequentemente envolvidos na manipulação, no preparo de medicamentos injetáveis. Já estou saindo do frame aqui, vou andar um pouco menos, né? Relacionados à manipulação de injetáveis que a gente vê mais com frequência no hospital, né? Então vejam, aquilo que eu falei para vocês, né? A matemática envolvida é ridícula de simples, é muito simples, é só regra de 3, O que eu preciso que vocês entendam, o importante de ser compreendido, é o que vocês estão calculando, tá? É entender o que vocês estão calculando, beleza? Então, vamos lembrar dos fundamentos aqui que a gente discutiu, né? Então, onde eu posso escrever? Aqui. Então, é o seguinte, tudo que a gente for fazer é pensando, considerem que vocês estão numa farmácia hospitalar, que vocês têm uma central de diluição, né? Vocês vão preparar os medicamentos, já tem dose unitária, lindo, né? Vão preparar as diluições para administrar para os pacientes, tá bom? Para atender as prescrições e mandar pronto para a enfermagem, beleza? Perfeito? Então a gente vai, tudo vai girar em torno do seguinte, né? A gente, primeira etapa, né? A gente tem a reconstituição. Não é isso? Partindo da premissa do quê? Como são comercializados os medicamentos injetáveis, né? Muitos deles já vêm diluídos, né? Já vêm em solução, né? As ampolas, né? Já vem com determinado volume lá, certo? Mas outros, né? Eles vêm como poliófilo, né? Ou seja, liofilizado, para você ter que colocar em solução antes de diluir para administrar, certo? A gente já falou sobre isso. Então a reconstituição normalmente é com volume de no máximo 20 ml, normalmente de água para injetáveis, com ou sem algum outro recipiente, né? Até porque os recipientes estão no próprio poliófilo, né? Que não é só fármaco. E a partir daí a gente toma a segunda decisão, que é de diluição. Tá? E aí as decisões sobre a diluição a gente já discutiu, né? O que governa essas decisões, no que você vai diluir, enquanto você vai diluir, né? É todo aquele debate, que eu não vou entrar agora, porque a gente já teve essa aula, mas que também vai voltar quando eu falar dos casos clínicos, que aqui a gente só vai fazer as contas, tá? E por fim, a gente tem a decisão sobre como administrar, né? Como vai ser administrado pela via intravenosa. Em outras palavras, eu estou perguntando a velocidade de infusão. Em que unidade está a velocidade de infusão? Que é uma unidade de vazão, né? Qual é a unidade? Me diz uma unidade qualquer de vazão. Mililitro por hora, né? No nosso caso aqui, a gente vai usar muito mililitro por hora. Dá para ler muito mais ou menos no vídeo, mas tudo bem. Né? Mas vazão, ou seja, a velocidade de infusão, é volume por tempo. Né? Volume por tempo. Na medida, quanto mais rápido ou mais devagar, eu consigo modular, né, a curva lá, né, a área sobre a curva, o C máximo, tudo aquilo controlando essa velocidade de infusão. Então, todas as contas que a gente for fazer, quase todas, tem uma hoje que a gente não vai fazer disso, vai ser um outro contexto, vão girar em torno dessas aqui, disso daqui, certo? Então, assim, uma outra coisa também que é importante visualizar para poder fazer esses cálculos. Que equipamentos vocês vão ter? Qual é a vidraria envolvida? Né? Tem nada de vidro, na verdade. Vidraria é uma palavra inadequada, né? Que vocês pensam assim, não, preciso diluir em 150 ml de soro, então eu vou pegar uma proveta, vou avolumar e vou botar. Não tem nada disso. Tem nada disso.
você tem basicamente dois grandes materiais que são os mais frequentemente envolvidos, né, mais assim, presentes no dia a dia do hospital. A tela apagou aqui, mas ele continua gravando? Tá, beleza. Então, os dois principais materiais, os frascos de soro e as seringas. As seringas são as pipetas de vocês, né? Então, porque hoje eu não vou projetar o slide, mas assim, lá nos slides originais da aula que estão lá no material, na parte do material, tem um slide que ele basicamente está mostrando a carinha dos frascos de soro, das seringas e tal. E o que é importante vocês saberem sobre isso que vai mudar as decisões sobre os cálculos, né? A gente tem alguns volumes que são produzidos industrialmente, né, disponíveis no mercado para os frascos de soro. São esses aqui. Vou virar para frente para pegar o melhor microfone, não vou falar virado para cá. Vou ficar meio loucão assim, né? Basicamente, são esses 4 frascos que você tem disponível de soro, né? Fisiológico e glicosado, né? Tem frascos desses volumes, assim, normalmente disponíveis nos hospitais. Qual que é a grande questão aqui? Não tem, é difícil, é raro você ter um lugar que tenha frasco vazio. Entende? Então, se assim, vou preparar um medicamento que eu tenho que diluir em 60 de soro. Vou pegar um frasco vazio e botar 60 de soro dentro. Não tem. Então, você tem que trabalhar com isso. E, né, guardem essa informação, porque ela vai entrar na hora de programar e de planejar o preparo. Tá? Guardem essa informação, isso é importante. E de seringas, a gente tem os seguintes volumes, principalmente. Esses, né? Então, basicamente, o que eu estou falando para vocês, deixa eu ver se está aparecendo bem no quadro. Não fica o mesmo foco, né? Ele fica fora de foco, o quadro não vai ficar ideal, mas confia em mim, vai dar certo. Então, o que a gente tem? Né? Os volumes que a gente tem de seringas são esses. E as seringas são as nossas pipetas, né? O que quer dizer isso? Qual é o volume mínimo, quando vocês falam de pipeta, qual o volume mínimo que vocês pegam, é adequado ser avolumado em uma pipeta, pensando na precisão? Volume mínimo que eu posso pegar numa pipeta. Oi? Depende do quê? Uma pipeta de 5 ml. Tá? 10 a 20, né? Mais ou menos. A gente até só assume como 10%. Menos que isso para uma seringa de 5, né? Ou seja, uma seringa de 5, mais ou menos meio ml aí, né? Menos que isso, a precisão fica bem mais complicada. Depende, claro, da graduação da seringa, né? Como que ela é graduada. Mas, via de regra, eu não pego menos do que 10% do volume mínimo. Certo? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque vocês também vão ter que escolher o material para manipular. Muitas vezes eu vou perguntar assim para vocês: olha, deem as instruções para o seu técnico de farmácia manipular. Então vocês vão fazer as contas, e essas contas vão virar uma instrução que vocês vão dar para alguém. Pegue uma seringa tal, puxe tantos ml, pegue um frasco tal, puxa não sei quanto, bota não sei quanto, e etiqueta aí, x ml hora. É isso que a gente quer chegar. Entendeu? Aonde a gente quer chegar com isso tudo? Certo? Então, para isso, vocês têm que visualizar o material que vocês têm disponível. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Posto as regras do jogo, agora a gente vai ver as doses e as prescrições. Tá bom? Vou precisar apagar isso aqui para eu poder escrever nessa área, que eu estou com uma área um pouco mais reduzida hoje. Primeira dose, vou falar, vai pegar afastado, né?
Essa primeira dose que eu vou calcular, ela é o simples do simples do simples, tá? É só para visualizar primeiro, tá bom? É só para visualizar a conta inicialmente. Então, é uma prescrição de cefazolina. Para que serve cefazolina? Hein? Antibiótico. Está prescrito desta forma: cefazolina, um antimicrobiano, uma cefalosporina, de 8 em 8 horas, né? Os horários lá, 14, 22 e 6 da manhã, certo? E eu preciso diluir em 50 ml de soro fisiológico. Já estou dando volume. Estou falando, esse é o mais simples. A gente vai adicionar depois as camadas de complexidade, tá? E infundir em 30 minutos. Tá bom? Essa é a regra. Beleza? Como eu preparo essa dose? Quem pode se arriscar? A primeira etapa. O que eu tenho que fazer primeiro? Ah, faltou um dado. Faltou um dado. A apresentação, que você já conhece, sabe que o frasco de cefazolina de 1 grama. Faltou uma informação, né? Como que vem o frasco de cefazolina, né? Ele é comercializado como um frasco de 1 grama, né? Que eu vou reconstituir em 10 ml de água destilada para injetáveis. Entenderam? Faltou uma informação, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho um frasco, né, que tem 1 grama e que vai estar reconstituído em 10 ml. Não é isso? Entenderam? O volume de reconstituição dele é 10 ml. Então, no final, eu vou ter o quê? 1 grama e 10 ml. Perfeito? O que eu tenho que fazer agora? Ou seja, eu tenho que puxar uma determinada quantidade daqui, não é? Eu tenho que puxar um volume daqui, que não vai ser os 10 ml, certo? Para eu ter 600 miligramas e fazer o que com esse volume? Colocar no soro, né? Colocar no frasco de soro de quanto? 50 ml. É isso? Reconstituição, diluição. Né? Beleza? Então, regra de 3 simples, né? Vou converter para miligramas. 1000 miligramas em 10 ml. 600 miligramas está para x igual a 6 ml. O que é isso aqui que eu calculei? O que é isso? Para adicionar no soro. Por que eu perguntei isso? Macete, sempre que vocês fizerem uma regra de 3, se perguntem o que vocês calcularam. Então vocês vão começar a montar a regra de 3 assim, vocês não sabem mais o que vocês estão... Tá? Vai por mim. Fez uma regra de 3, se pergunta, tá, o que é isso aqui? Isso aqui é o volume que eu tenho que tirar do frasco para ter os 600 miligramas. O que eu vou fazer com isso? Botar no soro de 50. Beleza? É isso. Acabou. Né? E aí eu tenho que etiquetar agora. Tem que etiquetar, né, para mandar para a enfermagem. Então eu tenho que ter a dose, que é quanto? 600 miligramas. O volume, quanto que é o volume? 56 ml. Alguém já está pensando aí, pô, mas quando não faz o QSP não? Depende da situação, vou mostrar para vocês. Nesse caso eu nem pedi, né? São 6 ml de diferença, né? Não vai fazer tanta diferença para o paciente, mas depende da condição que a gente está falando, tá? Tem circunstâncias que é mais importante você ter o QSP, tá? Aqui eu nem estou colocando essa variável. Tá bom? E o que
falta? Velocidade de infusão. Veja só, tem duas formas de infundir um medicamento nesse aspecto. Quando o tempo é pequeno, meia hora, 40 minutos, você não precisa de grandes precisões, é uma infusão rápida, mas você não precisa de muito controle dessa precisão toda. Eles fazem o que a gente chama de infundir na gravidade. Então eles botam o frasco, instalam e deixam lá gotejando uma determinada velocidade ali meio de olho, assim, né? Até existe um cálculo de gotas por minuto, também é um cálculo que a gente fazia para controlar a velocidade e tal. Mas como isso aqui seria uma infusão rápida que não precisa de muito controle. Para isso, você nem sempre usa uma bomba infusora, né? Agora, se eu preciso controlar mesmo, isso tem que infundir em 2 horas. Tem que infundir em 3 horas. Aí você controlar a velocidade de gota não é preciso, né? Não tem precisão. Aí você usa as bombas infusoras. Já mostrei as bombas para você, já? Que é uma bomba peristáltica que você programa em mililitro por hora. Já mostrei? Será? Tá. Tem um vídeo, um dos vídeos meus, que mostra isso, sim, bem na cara. Eu vou mandar esse ponto para vocês verem o equipamento, tá? Que é importante vocês verem essas imagens para dar materialidade ao que vocês estão fazendo. A bomba infusora é uma bomba peristáltica, né? Tipo a do HPLC. Você programa ela lá, o equipo, né? Passa aqui por dentro e tem tipo um pistão que vai apertando o equipo, né? A mangueirinha, na velocidade que você programar. Entendeu? Então ele controla a velocidade de infusão como uma bomba peristáltica. Bomba peristáltica vocês já viram no HPLC, né? Você controla a velocidade, a vazão da fase móvel. E a vazão da fase móvel é um parâmetro analítico, aumenta o pico fica mais largo, né? Essas coisas. Beleza? Não lembro também. Mentira, lembro mais ou menos, né? Então, nesse caso aqui eu nem pedi nada. Nem precisa calcular, né? A gente vai entrar nisso no próximo. Entendeu? Pô, mas esse aqui é ridículo. É ridículo. É só para ver. Só para visualizar. Onde a gente quer chegar. Isso aqui. Né? Então, quais são as instruções que você vai dar para o teu técnico? Pegue um frasco de 1 grama, reconstrua com 10 ml, retire 6 ml, adicione a um soro fisiológico de 60, 50 ml e etiquete da seguinte forma, que 600 mg, volume sinal final 56, infusão 30 minutos. Entendeu? Tudo isso virou uma instrução. Tá? Esse é o jogo. Essa é a brincadeira. Bom? Agora eu vou perguntar mais uma coisa. Agora é pergunta técnica. O que eu faço com os 4 ml que sobraram aqui? Depende da validade que o medicamento tem para ser construído. Depende da validade, vou falar aqui para esse microfone, depende, a colega ali que falou, depende da validade, né, depois de reconstituído. E essa validade depende do quê? Estabilidade, de que estabilidade estamos falando? Oi? Físico-química e microbiológica também, né? Então veja, estabilidade físico-química vai depender, né, das características químicas, o quanto que ele, né, aguenta lá, né, da taxa de degradação dele em solução aquosa, no caso aqui só água mesmo e os recipientes dele, no soro já é outra coisa, pode ser outro tempo, né? E a microbiológica vai depender muito do quê? Das condições em que eu preparei. Concorda? Então veja, a enfermagem, aí eu vou voltar na lógica da dose unitária, né? A enfermagem, quando você não consegue prover isso, essa manipulação para a enfermagem, numa sala limpa, com cabine de fluxo laminar, né? Você não consegue garantir essa estabilidade microbiológica que eles estão fazendo na bancada. Tudo que eles fazem é uso extemporâneo. Eles fazem para usar na hora. Eles não podem pegar esse frasquinho com 4 ml, passar um parafilme e botar na geladeira. Você perguntar isso? Não.
Sim. E aí eu perguntei se teria esse programa, de você pegar esses 4 ml e juntar com 2. Pronto, a gente vai chegar exatamente nesse ponto aí. Primeiro que eu falo assim, quando você faz isso ali na bancada da enfermaria, né, é mais complicado você guardar as coisas, você não pode um ponto de vista microbiológico. Se você faz na cabine de fluxo laminar, você ganha essa flexibilidade, né? Então, veja, então teoricamente, quanto que eu preciso para produzir, para fazer as 3 doses, né, de cefazolina reconstituída? 1,8 ml, não é isso? Então, com 2 frascos, eu resolvo as 3 doses. Lá na enfermaria, eu vou precisar mandar os 3 frascos, porque elas só podem preparar perto da hora do uso. Entendeu? Isso, aí reside o quê? A vantagem de você, uma das vantagens de você ter uma central de diluição de injetáveis de uma farmácia hospitalar. Você consegue otimizar, né, esses resíduos, diminuindo a carga ambiental desses resíduos e esse reaproveitamento do ponto de vista econômico mesmo, né? Eu precisaria de 3 frascos. Se eu tenho uma central de diluição, eu preciso de 2 na sobra. Entende? Agora imagina 10 pacientes usando 600 miligramas. Quanto que eu economizo? Entende? Então, a gente faz o quê? E aí sim tem isso que você colocou, que idealmente, se você for pegar conteúdo de 2 frascos diferentes para fazer uma dose, o ideal é que seja do mesmo lote. O ideal é que seja do mesmo lote. Tá? Bom, é isso então, tá? Mais ou menos? Não, porque eu ia falar, preparar na próxima dose, deu 8 horas. Na próxima, você teria que verificar o lote. Sim, é importante sim. Mas veja, tem uma outra barreira aqui, a estabilidade físico-química, né? Será que se eu preparar as do dia inteiro, eu preparei agora às 13 horas para a dose de 14, mas eu preparei às 3, e às 6 de 6 horas da manhã, será que o medicamento tem estabilidade? Né? Então isso é uma coisa a ser checada mesmo. No caso da cefazolina, eu não lembro de cabeça agora, a estabilidade, essas coisas eu não fico decorando, mas assim, vamos supor que seja 48 horas em água destilada. É aquela estabilidade assim, não é o suficiente para o fabricante, né, comercializar já diluído, porque 48 horas você não consegue armazenar, né, para fazer estoque. Mas, se eu consigo essa estabilidade assim, eu consigo preparar múltiplas doses para uso por algum tempo. Entenderam? Então, a existência de uma central de diluição me permite essa gestão, me permite essa otimização de recursos. Entende? Vamos colocar esse outro patamar. A gente tem, por exemplo, né, um medicamento de altíssimo custo, é o trastuzumab, aqui no HU, trastuzumab, né, que usa para câncer de mama. Botomab custa o olho da cara, né? E aí o que a gente faz lá? Né? Tem o dia do câncer de mama. Os pacientes da QT, você pode agendar a quimioterapia, né? Normalmente não é um tratamento assim, em muitos casos, olha, tem que ser tal, aí vamos lá, é urgente, você consegue programar, obviamente dentro de alguma margem, né? Não pode também, vai semana que vem, não, você pode fechar um dia da semana, que é o dia do câncer de mama. Nesse dia, todo mundo que está tomando trastuzumab vai, entende? Aí o que você consegue fazer? Otimizar, aí o frasco é, sei lá, 440 miligramas, aí uma mulher faz 300, a outra faz 270, a outra faz 310, entende? Porque é por superfície corporal o cálculo da dose, né? Então dá muita dosezinha quebradinha, né? Então esses de dose, eu botei uns doses quebradas de propósito, né? Para a gente poder brincar disso. Então a economia trastuzumab que a gente consegue fazer é absurda, porque a gente consegue programar e gerir isso de uma maneira racional. Entenderam? Então essa é uma das vantagens de você ter uma central de diluição no hospital, né? Na farmácia hospitalar. Beleza? Beleza? É simples, a conta é simples, mas tem esse contexto todo em volta que é o mais importante, né? É
é o mais importante. Beleza? Vou passar a próxima conta, tá bom? Essa é a hora de editar o vídeo, né? Ninguém precisa ir apagando o quadro. Então agora a gente vai começar a colocar camadas, né? Colocar camadas de complexidade. Deixa eu ver aqui. Essa aqui. Por acaso, isso é um monte de antibiótico, né? Polimixina B. É um antimicrobiano que ele tinha meio que saído um pouco da terapêutica, né? Porque ele era muito nefrotóxico, ele é irritante, né? Na veia periférica. Lembra que a gente falou sobre isso? Na veia periférica ele é irritante, né? Nefrotóxico, neurotóxico. Ele também é fotossensibilizante, uma coisa super esquisita, né? Paciente que toma muitos dias de poli B, ele começa a ficar com a pele negra mesmo, assim, porque ele é fotossensibilizante. Então tem paciente de UTI, há um tempo atrás, quando eu trabalhava no outro hospital, né, que às vezes os pacientes com muita frequência precisavam recorrer em surtos de bactérias multiresistentes, precisavam recorrer a poli B, aí tinha muito paciente que ficava com a pele escurona mesmo, assim, certo? Então, ou seja, é um antimicrobiano que voltou à prática devido à emergência da multiresistência, né? Então tem umas cepas de Acinetobacter pan-resistente que não tem mais muito que você dá, ela é resistente a tudo, aí você vai ver sensível à polimixina B. Né? Então ele virou um antimicrobiano que tinha sido abandonado por questões de segurança, de toxicidade e tal, vieram coisas mais modernas, cefalosporinas, as carbapenemas e tal, e aí voltou agora porque não tinha opção, né? Então é meio que um símbolo dessa nossa eterna batalha, né, contra os micro-organismos multiresistentes e que são evitáveis, né, são represáveis com o uso racional, porque senão vai chegar uma hora que a gente não tem mais com o que tratar, vão aparecer bactérias que não tem mais com o que a gente tratar, certo? Então, a poli B é usada nesse contexto, só para contextualizar um pouco o uso, né? Então, o que a gente tem? A poli B, não vai vir assim a prescrição, tá? Mas eu vou adicionar algumas coisas. A dose de poli B é 10.000 unidades por quilo por dia, dividido em 2 tomadas, 2 administrações, tá? Entenderam? O nosso paciente pesa 75 quilos. A apresentação, ou seja, como é que vem da indústria, né? É um frasco ampola de 500.000 unidades em 10 ml. Já vem reconstituído, tá? Já vem reconstituído. Beleza? A concentração de infusão é 2.000 unidades por ml. O que eu quero dizer com concentração de infusão? Vocês entendem? Que concentração que tem que estar para ser administrado ao paciente? Tá? E essa concentração é dada pelo quê? O que governa essa concentração aí? Em outras palavras, o que pode acontecer se eu não obedecer essa concentração? Né? O quê? Entenderam a pergunta? Precipitar não é porque ele já está reconstituído, né? Então, não vai precipitar.
Veja bem, ó, aqui já está reconstituído, só que é em água, né, provavelmente, ou pode ter algum recipiente. Quando eu for diluir, né, não é mais água, eu vou diluir em soro. Pode ser que ele, em determinada concentração, se essa concentração aqui for muito superior a essa aqui, ele precipite porque é em soro, não é mais em água. Pode ser. Quem vai te dar isso aqui? O fabricante, normalmente, os estudos, né? E essa concentração vai ser governada pela solubilidade, né? No soro que ele for diluído, e também, se for, por exemplo, no acesso periférico, lembra que eu falei que a poli B é irritante? Pode ser eu concentrar demais isso aqui, pode ser que você fique mais vesicante ainda, mais irritante ainda. Porque isso, o que é irritante das veias periféricas, vesicante, uma das formas de eu contornar é diluir adequadamente. Diminui o estresse químico sobre a veia periférica. Lembra disso? Entenderam de onde vem isso aqui? Daquilo tudo que a gente já falou. Agora estamos dando materialidade àquilo que a gente já conversou. Tá bom? É uma concentração que não vai causar irritação, que o fabricante já viu lá. Que diminui o risco de causar, né? Isso aí. No pior caso, que é aqui. Isso. Na profunda, não preciso me preocupar com isso. Né? Na profunda, o importante é só não precipitar. Porque na profunda, eu não preciso me preocupar com o flebite, né? Que é essa reação infusional local. Beleza? Certo? Normalmente, vai vir como para vocês, né? Porque eu fixei 2.000 para a gente fazer a continha. Mas o fabricante vai te dizer assim, ó, para a administração intravenosa, a concentração deve estar entre 1.000 e 5.000 unidades por ml, entendeu? Ele vai te dar uma faixa para você decidir. Entende? E aí vocês vão ter que decidir com base na situação do paciente. Que é assim que eu vou pedir no caso. Entendeu? Aí entra aquelas coisas. O que o paciente tem? Ele está com restrição de volume? Ele tem alguma situação clínica que impõe a ele uma restrição de volume? Né? Aí vai entrar essas variáveis. Eu só fixei 2.000 aqui para a gente fazer a conta. Certo? Vamos lá? O que eu faço? Ah, tem mais uma coisa. Tempo de infusão. 3 horas. Né? E esse tempo de infusão vem de onde? Da relação PKPD da poli B e também para diminuir a chance de dar flebite. Quanto mais devagar eu infundo, menor a chance da flebite. Certo? Lembraram? Né? Vamos interconectar as coisas. E aí, o que eu faço agora para preparar? O que eu faço? Por onde eu começo? 75 vezes 10.000, né? O peso dele. Primeiro, então, vamos calcular a dose, né? Para preparar. Então, não sei o quão ruim isso é para o vídeo, né? Eu ficar trocando de cor, mas eu estou dando preferência, tá, pessoal? Para as cores mais escuras. Tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, vamos ver qual é a dose, como é que fica a dose para ele, né? Então, 75 vezes 10.000, né? Vai dar o quê? 750.000. O que é isso aqui que eu calculei? Dose diária, só que tem que estar em 2 tomadas. Então, como é que eu vou preparar isso? 2 de 375.000 unidades. Essa vai ser minha preparação, que vai ser administrada de 12 em 12 horas, né? 2 vezes ao dia. Certo? Claro, gente, assim, como é que vai vir na prescrição? Vai vir assim, ó, polimixina B, 375.000 unidades de 12 em 12 horas. Infundir em 3 horas. Entendeu?
E aí a gente, quando está fazendo a revisão da farmacoterapia, a gente calcula essa dose para ver se está certo. Tá? Assim normalmente é o mecanismo, né? E agora, o que eu faço? Ver quanto que eu vou precisar. E aí? Hã? Mas e aí, como é que você faz? O que você faria com esses dois? Já está reconstituído, né? 500 mil unidades em 10 ml. E aí? Hã? E aí, mas como é que você puxa 375 mil unidades no frasco? Não, você vai fazer a conta, ele vem quantos ml também. Então, 500 mil unidades, né? Em 10 ml, né? 375 x. X é igual a 7,5 ml. O que é isso que eu acabei de calcular? Pronto. Então, isso aqui é uma seringa, tá? Acredita em mim. Né? Se eu tenho 10 ml aqui, né? Eu tenho que puxar 7,5 e botar no soro. Não é isso? Em quanto de soro? Né? Agora tem que respeitar aquela concentração de infusão. Perfeito. Então agora eu tenho que levar em conta a concentração de infusão para saber em quantos ml eu vou diluir em soro, né? E aí? Qual é a conta? 2.000. Oi? 2.000 está em 1 ml, não é isso? 375, né? Em X. Não é isso? E aí? O que é isso que eu acabei de calcular? Estou sempre fazendo isso, estão percebendo, né? O que é isso que eu acabei de calcular? É a quantidade de soro ou é o volume final? Não é? Para eu ter 2.000 unidades por ml, meu volume final tem que ser 187,5, concorda? Então esse aqui é o volume final. Como eu vou fazer isso aqui é outra história. Aí vocês vão lembrar daquela informação que eu falei. Não tem frasco vazio. Até existe, tá, gente? Existe mix bag vazia, né? Tem alguns locais que adquirem, que você tem disponível, né, para manipular com mais precisão as coisas, mas não é uma coisa tão comum assim nas centrais de diluição. E eu vou me ensinar no hard, porque quando tiver vocês fazem passeando, tá? Beleza? Então vamos ver. Que é isso aqui? Eu tenho lá meu frasco de soro, que aqui eu tenho que ter que volume de soro para eu ter um volume final de 187,5, né? Então aqui para eu ter 187,5, eu tenho que ter 180 ml de soro mais os 7,5 que vão entrar de medicamento, né? Ou seja, um QSP aqui, né? É um QSP. Então aqui é importante ter o QSP. Você quer essa concentração, tá? Beleza? Como eu faço para ter isso? Vamos supor, aqui seria o volume de soro, aí o de medicamento, né, vai entrar, né? Como é que eu faço isso aqui com o meu equipamento, com os insumos que eu tenho disponíveis? Como é que eu faço?
Eu tenho que pegar então um soro de 250, não é? E eu vou ter que tirar um determinado volume, não vou? Certo? Para poder preparar isso. Posso pegar um frasco de 100 e adicionar mais 80 de soro e botar mais 7,5 de medicamento? Não posso, porque não vai caber. Entende? Não vai caber. Esses frascos aqui cabem assim, uns de 100, cabem uns 120, 115, por aí, né? E não dá para passar muito de 100 não, né? De 250, cabe aí uns 280, acima disso não dá, certo? Então a melhor opção aqui é pegar um frasco de 250. E o que eu vou fazer com o frasco de 250? Vou tirar um determinado volume antes de entrar com isso aqui, né? Quanto? Ou seja, se eu quero ter 180 aqui, eu tenho que tirar 250, que é o volume total dele, né? 180 ml, né? Não sei o que eu ainda insisto em fazer com o dedo, fica uma bosta. Né? 70 ml, né? E eu faço o que com isso? Descarte. Beleza? Tá pronto. Quase, né? Então vamos lá. Vamos rotular. Dose. Quanto que tem lá? 375.000 unidades. Né? Volume. 187,5 ml, é o final, o volume final, né? Certo? O que falta? A velocidade de infusão. E aí, qual é a velocidade de infusão? Como é que eu faço? Tá? Esse volume divide pelo tempo. Né? Então eu quero esse volume em 3 horas. Se eu quero calcular em mililitro por hora, né? Então, pode fazer uma área de 3 também, né? 187,5 está para 3 horas, né? X está para 1 hora, né? Isso vai dar 62,5 o quê? ml por hora. O que é isso que eu calculei aqui agora? Pronto. Mastigadinho, prontinho para a enfermagem. Ela recebe o programa na bomba. Certo? Volume preciso, tudo certo. Tá? Então, se eu for elaborar, como é que isso vira uma instrução para o seu técnico de farmácia? Como é que você orienta o teu cara lá? Hein? Você é o supervisor, cara, ele está esperando você. Mentira, os bons técnicos fazem essa conta aí sozinhos. Né? Os caras bons mesmo. Certo? O que eu falo para ele? Pegue um frasco de soro, retire 70 ml, descarte, pega um frasco de poli B, puxa 7 ml e adicione, infunde em 62 ml hora, volume final de 62 ml. Beleza? Tem que explicar para alguém o que você está fazendo, o que é para fazer, tá? Esse é o exercício, transformar isso tudo aqui numa decisão, uma orientação. É a sua posição. Daqui a um ano vocês estão com CRF. Tocar o terrorzinho base, momento, né? Momento terrorzinho. Beleza? Dúvidas? Tranquilo, né? Tranquilo. É só enxergar o que está fazendo, tá? Vamos pro próximo.
próximo é o seguinte, a gente vai fazer uma infusão contínua. Infusão contínua. Professor, nessa instrução de preparo, não deve constar quais seringas devem ser utilizadas? Pode ser também, né? Dependendo é importante, né? Dependendo, sim. Pegue uma seringa de 10, puxe 7,5, né? Quando você quer precisão, né? Tá? Se eu for pedir essas coisas, eu vou dizer para vocês, ó, o que vocês têm disponíveis é isso. Elaborem a instrução. Tá bom? Vai estar lá as informações. Então, vamos lá. Agora, a gente vai trabalhar com uma infusão contínua. A gente tem ceftazidima. Também é um antimicrobiano, né? 8 gramas por dia. 8 gramas por dia. Quais as informações que a gente tem mais? O frasco ampola, ele é de 2 gramas, né? E aqui tem uma questão interessante também, mais uma camada aí de complexidade. Alguns medicamentos, especialmente esses, alguns que a massa é muito grande, né? Tem muitos recipientes, ou a massa mesmo, né, da dose é muito grande, eles têm a seguinte questão: se eu reconstituir ele para 10 ml, no final eu vou ficar com uma solução, sei lá, uns 10 ml e meio, 11 ml, por causa do que a gente chama de volume de expansão. O que quer dizer isso? Que alguns medicamentos, quando você coloca um determinado volume de água destilada para injetáveis para reconstituir, eles vão resultar no final numa solução com mais de 10 ml, por exemplo. Mais volume do que você botou. Olha, é meio óbvio, né? É o próprio volume da massa de pó. Muitas vezes, em algumas vezes, isso acontece. Então você vai ver, por exemplo, o fabricante te falar assim: para obter uma solução de 2 gramas em 10 ml, adicione 9,3 ml de água destilada. Entende? Porque no final você tem isso, ou seja, o volume 0,7 aqui é o volume de expansão. Por que isso é importante? Se eu não for pegar o frasco inteiro, né? Imagina, eu quero só 1 grama. Eu boto 10 ml e pego 5. Eu vou estar pegando 1 grama? Não, está pegando menos. Porque o volume final ali do reconstituído não vai ser 10, vai ser mais que 10. Entenderam? Então, principalmente, isso aplica muito quando eu estou preparando coisa para pediatria, que é dose quebradinha, quimioterápico, né? Que é tudo dose, e as doses são calculadas pela superfície corporal. Você quer dar exatamente aquilo que se um pouquinho a mais já pode dar, aumenta a toxicidade, certo? Então, entender que existe o volume de expansão é importante, tá? Tem questão da residência que pede isso. O volume de expansão é tanto, então calcule não sei o que, vê se cai umas coisas dessa. Tá bom? Para todos os efeitos, vamos entender que 2 gramas em 10 ml, né? Vamos lá, vamos supor que eu tenha reconstituído ele em 9,3 e o volume seja 0,7. Não sei se o caso da ceftazidima especificamente é esse mesmo, tá? Se eu for pegar lá na bula da ceftazidima, tá? É hipotético para a gente poder fazer a conta. Mesma coisa, estabilidade. Não sei se a estabilidade de ceftazidima é isso que eu estou inventando aqui. É só para fim da gente fazer os cálculos, tá? Então vamos lá. Vamos supor então, prescrição 8 gramas por dia, né? A estabilidade, não, antes,
a gente tem a concentração de infusão, né, de administração é 20 miligramas por ml. E a estabilidade, ou seja, tem mais uma coisa aqui, né? É 18 horas. Certo? Você vai diminuir em soro fisiológico. Beleza? Certo? E aí? Por onde eu começo? Por onde eu começo? Como é que vocês começam isso aí? Saber quantos ml do frasco de blood precisa ter para ter a dose que o paciente precisa. Beleza. Então, do frasco, né? Na verdade vão ser mais de um frasco, né? Então vão ser 4 frascos, né? No total, não é isso? 2 gramas, eu preciso de 8 por dia, né? Mas e aí, como é que eu vou preparar isso? Como que eu preparo? Hein? Eu tenho que tomar uma decisão agora, né? E aí? Como é que eu preparo isso? Esse 8 gramas vai infundir em quanto tempo? Hã? 24 horas, não é? É uma infusão contínua, né? Vou escrever aqui, né, que eu não escrevi, mas eu falei. É uma infusão contínua, né? Então, ele vai tem que entregar 8 gramas em 24 horas. Certo? Fala. A estabilidade dele não vai ter 24 horas. É. Então, poderia preparar 4. Pronto. Então, o que eu tenho que necessariamente fazer? Eu não posso fazer um frascão de 8 gramas para infundir nas 24, né? Porque eu tenho estabilidade 18. Então, a ideia dela foi fazer o quê? 2 de 4 gramas, é isso? Cada uma de 4 gramas infundir em quanto tempo? 12 horas. Né? Cada uma de 4 em 12 horas. Beleza? Tem algum outro jeito de fazer? Fazer 6 e 2. Eu posso. Mas eles têm 2 cálculos diferentes. Eu posso fazer uma etapa de 6 gramas que vai correr em quantas horas? 18 horas e outra de 2 gramas. Vai correr em 6 horas. Posso fazer isso? Posso. O que me impede? Tem desvantagem. Você está sentindo algum desconforto aí, né? Pode falar. Hã? Porque o tanto que eu vou colocar para diluir o soro fisiológico de 6 é diferente das 12, é cálculo diferente. Sim. Agora, eu acho que se alguma intercorrência ocorrer, está muito perto da hora de estabilidade. Isso é um bom argumento. Se você calcula uma etapa muito perto da estabilidade, você está incorrendo. Se acontecer algo sem parar a infusão para trocar o acesso, alguma intercorrência, né? Você está muito na risca. É claro que estabilidade de medicamento não é assim. 17 horas e 59, 17 horas e 59 minutos, BUM! Degradou. Não é isso, né? Mas o que acontece é, depois de 18 horas, você perdeu, né? Pode ter perdido quantidade, né, de medicamento efetivo ao ponto de eventualmente aumentar o risco de você não estar entregando a dose adequada. É só para lembrar a interpretação correta de estabilidade, né? Explodiu, degradou. Não é assim, né? Está aumentando o risco de não entregar. Beleza?
Então, isso é uma questão, está muito perto. E essa questão do cálculo diferente, assim, a gente até pode fazer, mas você concorda comigo que eu vou mandar para a enfermagem duas coisas diferentes, no horário assimétrico, né? Vai dar confusão, aumenta a chance de alguém se confundir. E a velocidade de infusão desse vai ser igual a desse? Ou vai ser 3 vezes a desse? Entendeu a pergunta? A velocidade é a mesma. Mas e se o cara olha lá e fala assim, esse aqui é de 6 gramas, então deve ser 3, então vou botar... Entende? Pô, mas aí você tirar os outros para... Não, é você antever situações que podem produzir confusão, sim. Até em pessoas experientes. Você quer ajudar ou você quer complicar o negócio? Então, assim, aí entra um pouco daquele racional que a gente falou da segurança do paciente, né? Você tornar o sistema mais à prova de erros possível, né? Tem algum outro jeito de você fazer? Então, de novo, tá certo isso aqui? Tá, mas você está assumindo alguns riscos operacionais aí, né? Então, talvez não seja o melhor fazer. Entende? Que aqui a gente está entrando no limite do que está certo e está errado, né? Matematicamente está tudo certo, né? Mas é uma decisão, né? Dá para fazer de outro jeito? Posso fazer 4 de 2 gramas, não posso? Cada uma correndo em 6 horas, não posso? Comparando esse com esse aqui, o que vocês acham? Oi? Tem que trocar muito, né? Tem que ir 4 vezes ir lá trocar no mesmo dia. Então, às vezes, 2 etapas, você simplifica o negócio. Por outro lado, tem assim, começou a etapa aqui, 10 horas da manhã, entrou uma etapa de 4 gramas. Aí a equipe passou o round, meio-dia, saiu o resultado da cultura. Vamos trocar o antibiótico. Aí você pega isso aqui e joga fora. É uma desvantagem. Mas veja, aqui já fica uma coisa meio que assim, olha, vamos combinar com a equipe e ver o que eles acham melhor. Não é isso? Concordam? A questão do erro, a questão da estabilidade, já meio que isso, a gente não vai ter tanto esse problema aqui. Vai ter mais uma questão de, olha, combinar o que é melhor para a enfermagem, o que é melhor para a equipe. Entende? Aí é combinar. Né? Combinar com quem que a galera acha. As duas alternativas têm ônus e bônus. Não é isso? Mas como é que eu vou saber isso na hora da prova? Gente, decidam e me expliquem por que vocês escolheram. Eu pensei nessa vantagem e nessa desvantagem, então eu decidi que ia ser isso aí. Bota na mesa, pô. Toma a decisão. Tá bom? Matematicamente, tá tudo certo. Todas as 3 estão certas. Né? Mas aqui você está decidindo o que você vai fazer com base no contexto. E na equipe que vai operar isso, que não é você que vai administrar, né? Entendeu? Beleza. Então vamos fazer o cálculo com esse aqui, né? Só para fins aí, escolhi esse aqui para a gente fazer a conta. E aí, por onde eu começo? Por onde eu começo? Professor, rapidinho. Fala. A gente falou ali da possibilidade de desperdício caso o tratamento mude. Essa parte financeira cai sobre a farmácia? Não recai sobre ninguém, não é uma coisa de culpabilidade, né? Ela é um gasto do hospital. Não entra muito essa questão de quem é a culpa. Porque se teve uma alteração clínica, tem que mudar o antibiótico, é isso aí. Né? Tudo bem, por outro lado, beleza, eu vou colocar 4 etapas de 2, mas a enfermagem vai ter que ficar mais ligada, é outro custo. Isso é custo também, né? Aí o cara tá plantão agitado, acabou a etapa, tive que trocar, atrasou, troca. Aí o nível sérico do paciente cai, aí, entrou atrasado. Isso também pode ser um ônus, né?
entendeu? É uma decisão institucional. Qual ônus você vai, qual risco, e para decidir qual risco você vai assumir, você tem que avaliar qual ônus. Entende? É uma decisão de gestão. E é igual, a gente está falando de gestão agora, né? O que você vai fazer? Depende dos atores envolvidos, depende do que vale mais, depende do que é mais importante. Ah não, a galera aqui, pô, cara, temos poucos enfermeiros, enfermagem, pô, eu acho melhor colocar 2 etapas de 4 gramas, porque a galera fica mais tranquila para tomar conta de outras coisas. Beleza. Se precisar trocar, gasta, eu vou perder X reais aí, não sei o que, tá bom, vale a pena. Esse custo para mim vale a pena? Vale a pena, beleza, é isso. Agora, um medicamento de R$1 milhão, né? Então, os contextos são decisões de gestão que eles fazem, né? Beleza? Uma aula de cálculo até que a gente está bastante debates, bastante elaborados. Uma aula que era só de regra 3, né? E aí, o que eu faço agora? E eu tenho que decidir quanto que eu vou precisar de volume de medicamento. Ora, se eu vou fazer de 4 gramas, eu preciso de 2 frascos, né? Cada um de 2 gramas, certo? E eles vão estar cada um em 10 ml, não é isso? Então eu vou pegar 20 ml. Não, então, aqui que eu quis dizer é 9,3 para resultar num 10 ml. Desculpa, acho que ficou confuso, né? Aqui eu quis inventar um volume de expansão. Então, o fabricante você pega um frasco de 2 gramas, adiciona 9,3 de água, que vai resultar em 10 ml. Tá? Beleza. Melhor explicado agora. Tá bom? Então, no final, eu vou ter os 10 ml, preciso de 20 ml dessa solução, né? Para fazer os meus 4 gramas. Que eu vou colocar aonde? No soro. E aí, qual soro? Quanto volume? Né? Se a minha concentração que eu preciso é 20 miligramas por ml, então eu vou ter 2.000 miligramas, né? Já passei de grama para miligrama. Olha, gente, se vocês errarem de conversão de unidade, eu vou deserdar vocês. Não tenho nada para deixar para vocês de herança, mas eu vou deserdar mesmo assim. Tá? Vocês não aprenderam ainda a converter, vocês aí. Se vocês não aprenderam a converter miligrama para grama, vou deserdar. Tá bom? Tá bom? Pelo amor de Deus. Tá? A hora é agora, hein? Se tiver dúvida, pergunta agora. Né? Então, 2.000 miligramas, X, né? Na verdade, né? O que eu tenho que ter é 20 miligramas por ml, né? 20 miligramas para 1 ml. Isso vai dar o quê? 100, né? Não é isso? 100 ou 200? Não, peraí, tá errado. 4.000 miligramas, que a etapa é de 4 gramas, né? 2 frascos, né? Corrigindo, tá? Para 20. Então, meu volume vai dar 200 ml. O que é isso aqui? Que eu acabei de calcular. Volume final. Volume final. Então, se é volume final, né? Eu tenho que ter quanto de soro aqui? Para receber esses 20 ml aqui? 180, né? Por acaso, o mesmo volume da outra. Né? Mais 20 ml do medicamento para entrar, faz os 200. Né? Então, fica uma coisa aqui assim, né? De soro. Né? 180, que vai entrar os 20 medicamentos. Beleza? Só que para isso, eu vou escolher qual frasco? 250 de novo, né? Vou ter que tirar quanto? Os mesmos, por acaso ficou o mesmo valor, né? Eu tenho que deixar 180 aqui
Então, do frasco de 250, né? Eu tenho que tirar 70 ml e descartar, certo? Então, vamos etiquetar. Cada frasco você vai escrever quanto? 4 gramas, né? Toma cuidado para usar a mesma, né? Combinar direitinho, certo? Volume: 200 ml. E a velocidade de infusão? Quanto que é? Como é que eu calculo a velocidade de infusão? Pega 200 e divide por 12 horas, né? 12 horas, né? Ou seja, cada etapa dessa vai correr em 12 horas, né? Porque é uma infusão contínua, dividida em 2 etapas de 12, né? Então, eu vou ter 200 dividido por 12, né? Vamos montar a regra de 3 bonitinho? Vamos! Se eu tenho 200 ml em 12 horas, né? Em 1 hora, eu tenho X. X igual a, acho que dá 16,7 ml por hora, tá? Dá uma dízima, acho que dá 16,666. No geral, gente, a bomba infusora, as bombas infusoras têm uma casa decimal, tá? Então já é o suficiente. Tá? Oi. Então, 70, entendi. Isso aqui? É porque por acaso é o mesmo valor da outra questão, né? Porque assim, eu preciso, meu volume final é 200, né? Que é o volume do medicamento que vai entrar, mais o soro. Então, para fazer o QSP para 200, eu preciso de 180 de soro. Para eu ter 180 aqui, eu vou ter que escolher um frasco de soro de 250. O mesmo raciocínio da outra, né? Então, eu preciso tirar uma determinada quantidade para eu ficar com 180. E depois colocar os 20. Para fechar os 200. Entendeu? Então, eu tirar 250 menos os 180 que eu quero que fique. Então, eu tenho que tirar 70. Beleza? Mas a capacidade, ou seja, vai entrar na questão lá, ou a gente... Eu vou falar assim para você. Quais são os disponíveis? É. Ah, tá. Botar assim no cantinho do quadro assim. Material disponível. Aí eu vou escrever. Tá? Vou ter que dizer, ó, como que é a apresentação, né? Como é que vem da fábrica e quando... As informações tem. Beleza? Aí, ó, se eu tivesse feito aquela de 2 gramas, o que ia mudar aqui? O volume ia dar metade, né? O volume ia dar 100, mas também na metade do tempo. A velocidade de infusão é a mesma. Não é isso? Se fosse etapa de 2 gramas, né? Certo? Porque a velocidade de infusão, se a concentração é a mesma, ela sempre tem que ser a mesma quantidade de fármaco que você está entregando por unidade de tempo, né? Beleza? Vamos fazer a última de hoje. A última de hoje é um cálculo um pouco diferente. Esses 4 cálculos que a gente fez hoje, eles ilustram a maioria das principais situações que vão aparecer no dia a dia do hospital, digamos assim. Eu procurei ser abrangente nesse sentido, né? Tentar resumir a maioria das situações, assim, as mais frequentes, as mais comuns, né? Que vão requerer algum cálculo, né, que vocês têm que fazer para resolver os principais problemas. E principalmente que isso vai cair na nossa avaliação também. Tá?
Vamos lá. A nossa questão vai ser o seguinte. Qual caneta que eu vou usar? Essa. Então, a nossa questão vai ser o seguinte. Agora é uma infusão de norepinefrina. A famosa nora. Tá? Uma infusão contínua. Aqui a gente vai calcular, não vai fazer o mesmo cálculo que eu estava falando de reconstituição e tal, por isso que eu apaguei ali. A gente vai fazer um cálculo de dose de infusão contínua. Tá? Vocês vão entender. A gente tem aqui o seguinte. A norepinefrina está preparada da seguinte forma: 5 ampolas mais 80 ml de soro fisiológico, tá? Glicosado, desculpa. Glicose, não é legal. É assim que está prescrito. E essa infusão está correndo a 4 ml hora. Beleza? 4 ml hora. Quais são os dados? A ampola, cada ampola tem ela é a 2 miligramas por ml e ela tem 4 ml de volume, certo? Ampolinha de 4 ml a essa concentração aqui, beleza? E aí, o que mais que a gente tem? Que eu tenho que dar para vocês. O nossa paciente, ai, quase que eu derrubei. Nossa paciente pesa 48 quilos. Magrinha, coitada. Isso aqui foi um cálculo que a gente fez recentemente lá nas nossas discussões clínicas do HU. Ela pesa 48 quilos, tá? E a faixa terapêutica da nora é 0,1 a 2 microgramas por quilo por minuto. Entenderam? A pergunta é: a dose de nora está na faixa terapêutica? Esta é a pergunta. Certo? Entenderam? Não tem nada a ver com aquelas outras contas que a gente fez. Nada a ver. É outra pergunta. Outra coisa. Tá? Está na faixa terapêutica? Vou fazer a conta. Beleza? Por onde vocês começam? Por onde vocês começam? E aí, mas o que vocês fazem com o peso? Peso pela faixa, saber pela faixa da vacina. Ah, então beleza. Vocês estão vão ver qual é a faixa para ela, né? Então vamos fazer. Como é que você faz essa conta aí? 48 vezes a faixa. Oi? 48 vezes a faixa. Vezes a faixa. Então é 48 vezes 0,1, né? 48 vezes 0,1 dá 4,8 a 96, né? O que? Micrograma por minuto. Beleza, é uma forma de fazer isso. Eu nunca faço assim, mas todos vocês fazem assim e tá tudo certo. Acho engraçado, acho muito curioso, porque quando vou calcular lá no hospital, eu nunca calculo assim. Mas é bom fazer comigo. Com regra de 3? Ah?
Então, primeiro calcula assim, eu calculo a dose que está entrando. Bom, agora estou entregando o que tem que fazer, né? Eu calculo a dose que está entrando por micrograma por minuto e vejo se está na faixa. Vamos chegar lá. Vamos continuar aqui esse raciocínio. Vamos lá. E aí agora, o que eu faço? Então aqui, o que ele achou? O que a gente achou? A dose, né, máxima e mínima que tem que estar infundido por minuto para ela. E agora? E agora? Eu mudaria essa unidade aí, para miligrama. Ou miligrama, eu jogo para micrograma. Tá, entendi. Vamos fazer quando a gente calcular em miligrama, ele bem lembrou bem. Vamos calcular em miligrama e depois converte para micrograma. Vamos deixar assim, vamos combinar assim, fazer uma proposta. Né? Beleza, já viu? Porque aqui as doses são em miligramas, né? Tem que converter a unidade, pelo amor de Deus, ótimo. Né? E aí, qual é a próxima etapa? De onde que eu vou tirar quantos microgramas está entrando por minuto? De onde eu vou tirar isso? Né? Primeiro, é da velocidade, né? Então, se está entrando 4 ml por hora, eu tenho que saber quanto que tem aqui nesses 4 ml que está entrando por hora, né? Então, primeiro eu tenho que saber qual é a concentração da preparação. Não é isso? Então, se eu tenho 5 ampolas, né, de 4 ml, quantos miligramas tem cada ampola aqui? Né? 2 miligramas por ml, se eu tenho 4 ml, né? Peraí. Vou fazer a regra. 2 miligramas em 1 ml, em 4 ml, né? Eu tenho 8 miligramas, né? Então, cada ampola, eu tenho 8 miligramas, não é isso? Cada ampolinha. Se eu estou usando 5 ampolas, o que eu tenho aqui? Eu tenho 40 miligramas, né? Em que volume final aqui? Em 100 ml, concorda? Não é isso? Aqui dá 20, né? 5 ampolas dá 20 ml, né? Mais 70 de soro, então meu volume final é 100, né? Então eu estou com 40 miligramas de nora em 100 ml. Não é isso? O que me dá uma concentração de 0,4 miligramas em ml. Não é isso? Tá certo? E agora? Oi? Vai lá. Pode confiar. Essa daí já é a concentração final, não? Essa é a concentração dessa preparação aqui, né? É só multiplicar pelo 4 ml por hora, né? Não é isso? Se isso aqui está entrando a 4 ml hora, então ficou fácil. 0,4 miligramas em 1 ml, em 4 ml, que é o que está entrando por hora, né? Dá o quê? 1,6 o quê? O que é isso aqui que eu acabei de calcular? Hã? Miligramas por hora. Não é isso? Descobrir quantos miligramas por hora está entrando. Tá fácil. Agora o que eu faço? Eu quero saber em micrograma por minuto. É só converter essa unidade, não é isso? Hã? Então tenho 1.600 miligramas no micrograma. Olha o professor fazendo aqui na cabeça, né? Microgramas por hora, o que vai me dar, né? Divide por 60 aí para mim. Pega, alguém faz essa conta aí, por gentileza? De cabeça não vai dar. Hein? Hã? 26,6 o quê? Microgramas por minuto. Não é isso? E aí? Só para ficar a mesma notação aqui bonitinha. Espera aí. Microgramas por minuto. E aí? Dentro da faixa. Beleza? Entenderam o que a gente faz?
né? Tá alta, tá baixa, mais ou menos, né? Tá mais ou menos ali no meio e tal. Porque a dose de noradrenalina, norepinefrina, a demanda por amina vasoativa, né? Ou seja, se o paciente precisa de uma dose muito alta para manter o controle pressórico, isso é um mau sinal, né? Sinal que ele está muito dependente de vasopressor para ficar vivo. Isso é mau estado clínico. Um dos parâmetros que a gente usa muito assim em terapia intensiva, para 2, né, para estimar se o paciente está respondendo bem às medidas, né, aos antimicrobianos, para quem está em sepse, né, ao controle lá do sangramento, essas são as demandas, a quanto que ele está demandando por amina vasoativa. Entende? Então esse cálculo é um cálculo de rotina na terapia intensiva. E outra coisa, o cálculo, né, esse cálculo aqui, ele também pode repercutir o seguinte: se a dose estiver muito alta de nora, eu tenho que entrar com o segundo vasopressor. Entendeu? Então isso dentro do meu acompanhamento farmacoterapêutico pode ser importante para julgar se não é o momento, por exemplo, de associar vasopressina. Entende? Se o paciente também na terapia intensiva estiver usando muita amina vasoativa, ele talvez tenha indicação, se beneficie de começar corticoterapia, né? Que ajuda com o efeito mineralocorticoide a diminuir as demandas por amina vasoativa e evita insuficiência adrenal nessas condições extremas. Certo? Na aula de terapia intensiva, mas qual contexto, para que eu faço isso? É mais ou menos, isso é algumas dos motivos pelo qual a gente faz isso. Tá bom? Essas situações, 4 situações, ilustram uma maioria das situações importantes, que são as metas pedagógicas desse momento, para vocês entenderem, visualizarem e fazerem os exercícios. Tem lista de exercício com gabarito lá direitinho, tá? Para vocês praticarem. E a gente tem mais uma aula para falar do caso e depois a avaliação e encerramos a disciplina, tá bom? Um abraço a todos, um abraço a todos aí, boa tarde. Tchau, Rafa. Isso foi, né? Então veio...